Fala galera, tudo bom? Aqui é o Afa de novo. Estamos aqui mais uma noite pra gente comentar quadrinhos. E esse quadrinho aqui que eu trouxe é um quadrinho premiado, ganhou o Eisner, o prêmio Eisner em 2021, exatamente. Então, vamos dar uma olhada aqui já na capa dele direitinho, pra gente dar uma sacada como que é esse quadrinho. Ele foi escrito pelo roteirista Ram V, né? E foi desenhado aí pelo Anand R.K. Eu não vou passar ele todo dessa vez, mas basicamente é uma história de um professor de saxofone que recebe a notícia aí do falecimento da sua mãe, e aí ele vai fazer aquela visita, né? Vai no funeral da mãe ali, aí ele reencontra a irmã, e reencontra aquela casa onde ele viveu, e algumas coisas um pouco estranhas vão acontecendo enquanto ele vai tentando descobrir algumas coisas sobre o passado ali da mãe dele e tal. Então é um quadrinho, tem um pouco de suspense, tem um quê de sobrenatural. É bem interessante, vocês vão ver que com certeza vai chamar bastante a atenção de vocês aí pela qualidade desse trabalho. E aí, para falar também as outras pessoas que trabalharam, então a gente tem aqui o colorista, né, John Pearson, aí o letrista, Aditya Bidkar, o designer, Tom Miller, e o produtor artístico, Ryan Brewer. E é uma revista que saiu pela Image. Eu acho que não tem no Brasil, eu não cheguei a conferir, mas imagino que não tenha não. Então a gente já começa aqui com uma página, quase que uma página de apresentação. Por que eu falei quase? Porque aqui a gente tem ainda uns quadros, né? Mas é uma página de apresentação no sentido de localiza, né? Mostra o local onde a gente vai observar aí esse começo da história, né? Mostra o lugar onde a história vai se passar. A gente está vendo um prédio aqui de uma cidade grande. Aí parei na questão do desenho. A lápis, né? E a gente de certa forma consegue ver ainda o resquício de certas linhas e certos preparos típicos de rascunho ainda, né? Então algumas linhas não foram apagadas e tal, mas aqui a opção foi justamente deixar uma coisa meio que com esse ar de inacabado, que dá uma característica e uma autenticidade pro trabalho, né? E a gente tem aqui a apresentação aqui do personagem. Esse é o personagem do professor, né, de saxofone. Então a gente já aqui nesse terceiro quadro aqui a gente já consegue ver a silhueta dele contra a luz ali, e o texto começa a dar a noção da história que vai se seguir. O interessante aqui também é mas perceber como que o tamanho dos quadros é importante para dar essa dinâmica de passagem do tempo de uma maneira coerente com o que está sendo visto nos diálogos, né? Então a gente vê tipo essa metade superior da página, ela possui meio que um quadro grande que é sobreposto por esses outros quadros menores. E aí a gente vai repetindo esse padrão de quadros menores na parte inferior da página, e cria-se então uma dinâmica rápida de alternância de quadros, uma vez que eles são mais finos, né? E aí a gente tem uma passagem mais dinâmica, mais rápida e tal. E aí a gente tem nessa outra página usos, né, novamente de quadros que sobrepõem-se a quadros que estão mais ao fundo. Isso vai acontecendo, né, ao longo aqui da construção da página, e cria esse elemento também de dinamismo, né? Então, porque são momentos que vão passando também de uma forma mais rápida aqui, uma não separação desse quadro, dessa parte superior para a parte inferior por nenhum tipo de linha ou barra, o que não deixa menos bem dividido. Por isso, né, a gente consegue perceber que há uma mudança da situação e do tempo, do espaço, pela transformação total do desenho em si, né, e de como esse fundo ele tem uma coloração muito mais escura, porque aí já se trata da noite. Então há meio que uma fusão, mas dá para perceber nitidamente que se trata de um outro período. Aí essa página é bem interessante, começa a ver esses três quadros aqui, e as figuras elas são as silhuetas aqui dos objetos. Aqui a gente vê o saxofone, aqui a gente vê
próprio personagem, e aí nos quadros da sequência a gente vê já esses blocos de neve e tal, então dando essa ideia de que uma coisa está se transformando em outra, então não se trata aqui de uma ilustração de algo que de fato aconteceu. Então esse recurso é um recurso que é bem importante a gente conseguir explorar, porque não só de ilustrar momentos e coisas específicas e concretas, né, se faz uma história visual, né? Artisticamente ou tecnicamente, graficamente, esse quadrinho é um quadrinho que me agrada muito, é muito rico visualmente, é muito atraente, porque é muito equilibrado, é muito harmônico na questão de como se trabalha as cores, e a técnica empregada também não é muito solta, né? A gente não tem um acabamento muito definido na pintura e nos desenhos e nas formas, porém não parece algo amador de nenhuma maneira, parece algo muito técnico, parece algo de quem tem um domínio total da técnica e só por isso consegue se valer e por isso se soltar o tanto que a gente consegue ver aqui. Então a gente não tem uma preocupação muito grande em dar um acabamento. Por exemplo, nesse quadro aqui a gente vê esse fundo da sala, né, as paredes da sala e essas portas e tal, resolvidas apenas com uma cor que aparentemente já estava no fundo ali com as linhas. Isso já bastou para a gente entender totalmente essa cena e esse quadro aqui. E aí a gente continua percebendo aquela apropriação que eu comentei, né, sobre a utilização de fundos mais largos, assim, maiores e tal, que dão um clima, né, que dão uma espécie de sensação predominante para a página, né? E esse é o tema que eu acho que esse quadrinho ele suscita bem, né? Como a gente criar um clima para o nosso quadrinho. Aqui tem essa página interessante. Aqui ele tá encontrando uma pessoa que ele conhecia do passado, tal, que reconhece ele, tenta falar com ele, mas ele está um pouco apressado. E quando a gente tem esse momento de passagem da parte superior aqui para inferior, o personagem ele oferece um cartão dos outros bares aí que ele tem, o cartão dele, né, o cartão pessoal. E aí a gente vê aqui que tem esses azulejos, esses pisos aqui, né, que tem essa cor rosada. E aí o fundo, né, da parte aqui inferior vai se mesclando com a cor aqui dos pisos e vão sobrando esses pisos cor de rosa aqui, ó, que aí vão se destacando e acabam que de certa forma viram o cartão que ele está entregando, que ele está recebendo, né, que o outro está recebendo. Então, isso aqui é uma saída muito interessante de design mesmo, né, de como colocar as coisas dentro da página, e é um detalhe que não precisava, não é uma coisa que vai fazer falta para a narrativa, mas faz uma diferença, assim, porque cria todo um estilo, uma graça aí a mais, né? E é isso, eu vou vir até aqui só, tá? Senão, o principal aqui era ver primeiro a arte, bela arte desse quadrinho aí, né? E como ela se utiliza um pouco dessa ideia de criar um ambiente, né? Para além da simples coloração do quadro em si, criar uma atmosfera que vai ajudar a gente perceber, né, qual que é o clima dessa página e tal, do que está rolando. E agora eu quero mostrar como que a gente pode fazer isso no nosso quadrinho também. E eu peguei essa página aqui para exemplificar um pouco essa coisa de como que a gente pode criar uma atmosfera que vai de fato dar um clima para
para cenas. Então essa página que eu peguei na internet, ela tem 3 quadros, mas que contam mais ou menos o mesmo momento. Então aqui a gente vê esses 3 personagens, parece que se surpreendendo com alguma coisa que está acontecendo nesse canto aqui dessa sala. Então a ideia é justamente aproveitar que são temas parecidos, né, quase idênticos, mostrar como que a gente pode influenciar nessa atmosfera aí da cena de maneiras diferentes também, de acordo com como a gente faz o tratamento de pintura, né, por exemplo. Então aqui já tem uns exemplos de pinturas diferentes. Primeiramente eu só pintei cada quadro com uma cor base distinta, então nesse aqui uma cor mais rosadinha, né, um rosinha, esse fundo, aqui meio que um verdinho, e aqui um roxinho bem clarinho. E só isso aí já daria uma cara diferente para cada cena, uma atmosfera diferente, né? Então você tem a questão do calor que a cor imprime, né? Que o calor, a temperatura que a cor ela imprime uma vez percebida pelo olho. Então as cores mais frias elas vão dar essa sensação um pouco mais de um controle emocional maior do que as cores mais quentes. Quando você tem cores mais quentes parece que já necessariamente a coisa é um pouco mais dramática, um pouco mais descontrolada. E aí eu vou pegar nesse primeiro quadro aqui, eu vou dar uma forçada nessa coisa das cores quentes, tá? Então comecei a fazer uma pintura bem com um pincel aqui que simula bem um lápis de cor e tal, e vou fazer uma pintura bem mais descompromissada aqui, uma coisa mais solta, entendeu? Para criar essa atmosfera. Vamos ver que tipo de sensação que a gente vai conseguir ter, né, a partir desse tipo de tratamento aqui. This is a homage beat. Bom, então esse aí é o primeiro clima aí, essa é a primeira pintura que eu fiz e olha, como essas cores quentes elas vão imprimir aí uma emoção específica, né? Dar um clima para essa cena aí que é meio que algo inerente, né? Algo próximo à intensidade das cores e a esse tipo de coloração escolhida, né? Cores quentes e tal, e um certo contraste ali na parte da iluminação vai criar um clima específico, né? Tá criando um clima específico. Aqui na de baixo vou tentar fazer uma coisa bem diferente. Então essa aí já é uma segunda proposta aí de colorização, quer dizer, repara como é uma outra atmosfera, já a gente deve com certeza sentir uma outra coisa, né, em relação a essa cena aqui. E o tema é basicamente o mesmo, tá? Só a forma como eu colori aí, a técnica que eu usei que mudou. Vamos fazer a última aqui.
A ideia principal aqui era justamente mostrar, né? Dá para perceber que cada tipo de pintura específica a gente cria uma sensação, né, de diferente, assim, de atmosfera mesmo, né, de como que a parada a gente percebe, né, a gente até consegue imaginar um pouco que em cada caso aqui algo diferente está acontecendo, né, tipo, cria um clima diferente. Aqui a coisa, pelas cores serem quentes e tal, mais vívidas assim, a gente fica com uma tensão de que algo mais explosivo parece que vai acontecer. Aqui, pelo contrário, parece que algo mais enigmático está acontecendo, né? Até por ter umas pinceladas mais soltas, assim, mais aquareladas. E aqui é uma coisa que tipo fica um meio termo, né? As cores elas estão tentando se equilibrar um pouco, mas por não ter cores muito naturalistas, né? Então você vê a pintura aqui da pele dele meio esverdeada e tal. Então dá um clima de tipo algo fora do comum ali pode estar ocorrendo. Então só pelo fato de estar nessa diferença aí de coloração. Então basicamente essa era a abordagem aí do dia de hoje, do encontro de hoje, né? Esses encontros eles vão acontecer toda terça-feira falando sobre um quadrinho e tentando mostrar um pouco sobre como tirar um proveito do quadrinho para aplicar aí nos nossos trabalhos. Às quintas-feiras a gente vai fazer algo mais voltado para pintura digital mesmo, então é mais trabalhar mesmo, tipo, fazer em cima de uma ilustração, de uma pintura. Tá certo? Agradeço aí a sua presença. Venha para o Twitch também assistir essas lives aqui, às terças e quintas-feiras. Tá certo?